Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos, professor de matemática do nono ano. Vou gravar aqui uma videoaula referente à página 70 do caderno Aprender Sempre do nono ano. Tá? As aulas 5 e 6 é representando os números racionais. O objetivo é comparar números racionais, ordenar esses números racionais, associar uma fração a sua representação decimal e associar números decimais com representação decimal finita a frações. Então aqui vocês estão visualizando aqui o exemplo, né? Que foi colocado. Então eu tenho lá, ó, decimais com denominador 10, eu tenho uma casa após a vírgula, tá? Então eu represento aqui, ó, na escrita 0,3. É 3 por 10. 3 por 100, quando eu tenho dois zerinhos, são duas casas depois da vírgula, tá? Então, lembra disso, ó. Aqui é uma casa depois da vírgula. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Quando é 100. Quando é 1000, eu tenho três casas depois da vírgula. E assim por diante. Veja aqui, ó, por 10, uma casa depois da vírgula. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Aqui eu tenho três casas depois da vírgula. Então, ó, 10, 100, 1000. Se fosse sobre 10.000, seriam quatro casas depois da vírgula. E assim por diante. Então, vamos verificar agora na sequência. Vou resolver um item aqui, tá? De cada exercício para vocês lembrarem, ó. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro exercício. Divida as frações e classifique-as em número decimal finito ou dízima periódica. Então, aqui, quando eu tenho a fração, você vai dividir, ó, o numerador pelo denominador. Vou ter que armar a conta? Vai ter que armar a conta. 1 dividido para 5. Bom, 1 não dá para dividir para 5. Se eu não tenho inteiro para dividir, eu já coloco aqui que é 0, vírgula. E aqui eu faço uma troca, tá? Esse 1 inteiro, lembra lá em dinheiro, ó, R$1. Uma moedinha não dá para dividir para 5. Mas eu posso trocar a moeda de R$1 em moedas de 10 centavos. Aí eu teria 10 moedas, tá? Então tá vendo que eu estou fazendo a troca. Esse 1 vira 10 e agora o 10 eu divido em 5, que dá 2. 2 vezes 5, 10 para 10. Aí você coloca aqui que sobrou nada. Tá vendo que a conta terminou? Então, toda vez que uma fração, tá, a representação decimal, ela termina, significa que ele é um decimal finito. Certo? O que vocês vão verificar, por exemplo, ó, vou fazer agora a letra C, 1/3. Pega lá 1, vou dividir para 3. De novo, 1 inteiro não dá para dividir para 3, então não tem inteiro. Eu coloco 0, vírgula. Lembra que esse 1 vai virar 10. Na tabuada do 3, tem o 10? Não, mas tem o mais próximo, que seria o 9, que é 3 vezes 3. Então, eu coloco 3 aqui. 3 vezes 3 vai dar 9 e vai me sobrar 1. Eu não tenho que continuar essa divisão de novo? Tem, porque sobrou. Aí, de novo, esse 1 vira 10, eu faço as trocas, dá 3 de novo, dá 9, sobra 1 de novo. Nossa, professor, essa conta não tem fim? Realmente, não tem fim. Você vai passar a sua vida inteira fazendo a divisão. Então, esse aqui, nada mais, nada menos do que é 0, 3, 3, 3. Você pode colocar os 3 pontinhos assim, ou você pode colocar 0,3 com traço em cima. Isso aqui é a mesma coisa. Então, nesse caso, eu tenho uma dízima periódica, tá? Então, em todos esses exercícios, ou você terá decimal finita quando a conta termina, resto 0. Quando a conta não termina, eu tenho uma dízima periódica. Então, é isso que eu quero que vocês façam nesse primeiro exercício, beleza? E aí a gente dá sequência, né, do próximo.
próximo exercício, que é isso aqui. Vou aumentar aqui. Ó, o próximo exercício é aqui, ó. Converta os números decimais em frações. Então, só relembrando aqui vocês, tá? Como que eu transformo isso aqui em frações? O lápis não tá querendo. Pegando o lápis ao contrário é difícil. Ai, ai. Então, ó, 0,5. Então, como que eu transformo isso numa fração? Eu tiro esse 0, coloco o numerador sendo 5, embaixo, 10. 1,5, como que eu transformo? Tira a vírgula, fica 15. Como só tem um número depois da vírgula, ó, esse tem um número, esse tem um número. É tudo sobre 10. Tá, ó, um número sobre 10, um número sobre 10 e assim por diante. Ah, como que eu faço a letra E? Ó, tiro o 0, fica 25 no numerador. E agora, como eu tenho duas casas, é sobre 100. Então, aqui, ó, sobre 100. Aqui, sobre 100. Aqui, sobre 100. Bom, o próximo etapa, depois de você fazer isso, seria simplificar a fração. Ah, eu posso deixar assim? Pode. Mas a próxima etapa seria simplificar. Então, por exemplo, a letra A está 5 e 10. Dá para dividir por um mesmo número, que é o 5. Tanto o 5 quanto o 10, eu tenho na tabuada do 5. Então, eu divido. Então, dividindo, eu vou colocar agora o resultado. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Aqui não tem mais como reduzir. Então, essa seria a resposta, tá? Simplificada a fração. Nunca se esqueça disso. Os demais, do mesmo jeito. Beleza? Bom, essa aqui é só para você dizer, né? Entre quais números está. Ó, 0,5 está entre A e B, ó. O 0,5 não é isso aqui? O 0,5 está entre 0 e 1, que é a letra A e a letra B. Certo? O 0,7. Ó, o 0,7, ele estaria onde? Depois do 0,5. Então, vamos supor que aqui seria o 0,6 e aqui o 0,7. Então, o 0,7 estaria aqui. O 0,7 está entre 0,5 e 1, ou seja, está entre D e B. Aí você vai colocar ali, ó, entre D e B. E os outros vocês vão colocando da mesma forma, tá? Na página seguinte, vocês têm aí para colocar em ordem crescente. O que é ordem crescente na página 72? É do menor para o maior. Então, aqui você vai ter que dividir, tá? Ah, professor, eu posso dividir na calculadora para ganhar tempo? Pode, mas o certo seria dividir. Ó, esse, por exemplo, ó, 7 dividido para 2 é a metade de 7. Quanto que é a metade de 7? 3,5. Muito bem, tá? E assim vai. Vocês vão dividindo e aí vão colocar na ordem crescente. Do menor para o maior. Então, não esqueça, tá? Quando está na forma decimal, é mais fácil, que nem aqui, ó, certo? E aí vocês vão responder a questão 6. E, se eu não me engano, aqui é o que fecha. Beleza? Essa é bem facinho de fazer. É só dividir 3 por 4. Espero ter ajudado. Até mais.